A gente não se estender muito nessa espera, vamos começar. E aí a gente. Letícia de Maringá. Ah, legal, Leandro. A Letícia de Maringá. Letícia já passou por Araçatuba também. A gente dá início e aí depois a galera vai entrando e a gente. Só pra gente não perder muito tempo e pra gente poder ouvir mais da Rachel. Gente, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Solos em Quarentena. O Solos é um projeto muito bacana porque é quando Festara, artistas e agentes culturais se unem para refletir sobre esse contexto de pandemia, né? Acho que é uma mobilização mesmo de energias e ideias nesse espaço virtual e nesse final de semana a gente teve Araçatuba, outras cidades da região, teve Curitiba, hoje Maringá, Brasil e as próximas edições com certeza também vão proporcionar esse diálogo com as cidades da região de Araçatuba, entre os artistas da região de Araçatuba e os artistas do estado de São Paulo, de outros estados do Brasil. Na sexta-feira o projeto recebeu a Casa Maré, o Heitor Gomes, a Gabriela Reis, a Giovana Leite e a Larissa Lacava, que retornam hoje com uma cena logo após a conversa. Ontem a gente estreou o Diálogos de Sobrevivência com a Nene Noe. Foi uma conversa de muita sabedoria, é muito bom, né? Ouvir artistas, profissionais da cultura, pessoas de modo geral, com experiência, convivência, né? Realmente são lições de sabedoria, a gente tem só que beber isso e refletir e levar para a vida. A gente teve ontem também o Sarau Fervida Pajubá, da Oficina de Macacos, com a Festa Pose. Estiveram aí representados por meio da Flávia e da Amanda Ruggiani, com a participação da Eliandra ao final. E hoje a gente tem o Diálogos de Sobrevivência com a Rachel Coelho. E na sequência a gente tem uma cena curta com a Giovana Leite e a Larissa Lacava. E na sequência tem uma leitura dramática com a Paula Liberati. E você, que é artista da região de Araçatuba, do estado de São Paulo, de qualquer cidade, se vocês quiserem participar dos Solos em Quarentena, é só mandar uma mensagem pra gente aqui no Instagram do Festara, que a gente inicia uma conversa para viabilizar isso, tá bom? Nosso interesse é realmente de trazer todo mundo para perto para fazer parte desse projeto. Bom, ontem eu dei que ela permanece de pé para hoje, que é o Cultura e Mercado soube dos Solos em Quarentena, soube dos diálogos de sobrevivência, adorou essa ideia e topou fazer parte desse projeto. Como? Para quem está aqui online agora, todo mundo está aqui online, que quiser fazer qualquer um dos cursos do Cultura e Mercado que estão lá disponíveis no site, já estão lá disponíveis, tem curso de editais privados, captação de recursos, Lei Rouanet, Promac, práticas em curadoria. É só tirar um print da tela, daqui mesmo, minha, agora aqui, ou no decorrer da conversa, tirar um print da tela e mandar no e-mail atendimento@culturaemercado.com.br com o curso desejado, que vocês já ganham 30% de desconto em qualquer um desses cursos, tá bom? Vocês escolhem um curso e ganham 30% de desconto neles. Ou negociam com a escola para fazer mais cursos com 30% de desconto também. E o Cultura e Mercado vai dar pra gente também, eles deram 2 bolsas ontem, mais 2 bolsas hoje. Uma bolsa é para um curso de captação de recursos com a Daniele Torres, que foi quem viabilizou essa parceria. Mais uma vez agradeço a Dani, ao Cultura e Mercado. E um curso de arte urbana com o Baixo Ribeiro. Esses 2 cursos que são bolsas integrais, quem ganhar no sorteio já ganhou um dos 2 cursos, eles já são pré-gravados, né, em parceria com o Saiba Lá. O sorteio vai ser feito a partir de quem está online aqui na live até o final do Diálogos de Sobrevivência. A gente vai tirar um print dos nomes todos e vai ser realizado um sorteio. O resultado vai ser divulgado no Instagram do Festara na segunda-feira por meio de um post pelo story, tá bom? É importante que essas promoções só são válidas para as lives dos Diálogos de Sobrevivência deste final de semana. Então acabou o Diálogo de Sobrevivência hoje, encerraram os participantes do sorteio, tá? Vamos começar então? Bom, eu sou Fernando Fado, para quem ainda não me conhece.
Eu sou de Araçatuba, eu moro em São Paulo desde 2015. Eu fiz parte do Festara, da produção do festival, desde a sua retomada em 2008. Fui produtor executivo dele de 2010 a 2014. Participei da fundação da Sociata, participei ativamente dela até nos seus primeiros 5 anos. Fui diretor-geral do Plural, Festival da Diversidade, começou chamando SIM, Semana da Diversidade de Araçatuba. E hoje, em São Paulo, eu faço parte do programa Oficinas Culturais, do Governo do Estado de São Paulo. E por meio das Oficinas Culturais, que é um programa gerenciado pela Poieses, né, uma organização social de cultura, eu sou responsável pela produção e programação do Festival Literário de Iguape, o FLI, do Festival de Música Instrumental em Araçatuba, o MIA, e dos ciclos de estudos sobre gestão cultural e cultura tradicional. E agora, pra gente não perder mais tempo, eu vou chamar a Rachel Coelho. Rachel, é com você. Tudo. Oi, Rachel, tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Tudo bem também. Tudo certo. Muito obrigado, prazer, viu? Prazer é meu, imagina, fiquei super feliz com o convite. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente teve. Você participou do Diálogos, que na verdade, desde sexta-feira. Você tem acompanhado a programação dos solos, né? Eu vi você online Sim, sexta, sim. ontem. Legal. Às vezes, Oi? não, eu ia falar, às vezes eu tô com o perfil Coelho Rachel, às vezes eu tô com a Dois Coelhos, mas eu tô sempre acompanhando aí, tá bem legal. A gente sempre com vários perfis, né? O perfil da Não produtora, do é? grupo, pessoal. Ô, Sim. Rachel, bom, a ideia é que seja igual ontem, isso vale para todo mundo, é um papo despretensioso. A gente vai conversar sobre vários assuntos relacionados a esse contexto todo, mas fiquem à vontade para mandar perguntas, fazer considerações aqui nos comentários, que a gente vai trazendo para a conversa no decorrer, tá bom? Na medida do possível. É importante que vocês participem mesmo, expressem suas opiniões. Rachel, para a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar. Então, para quem ainda não te conhece, contar um pouco sobre a sua trajetória e sobre o seu trabalho em Maringá. Legal. Eu sou jornalista, sou produtora cultural, tenho uma empresa que é a Dois Coelhos Comunicação e Cultura, que foi criada em 2014. E é uma empresa onde eu, por enquanto, sou a cavaleira solitária, né? Só tem eu. Eu e eu mesma. Mas com colaboradores eventuais de acordo com cada projeto, né? E essa empresa oferece os serviços de assessoria de imprensa e de produção cultural. Eu comecei a atuar nessa área bem antes disso, né, como pessoa física, trabalhando nos projetos de outras pessoas, de outros amigos, parceiros. E aí resolvi mesmo encarar essa missão, né, essa realidade de tentar sobreviver de cultura, de arte numa cidade do interior, né, como Maringá. Então, ao longo desses 5 anos, eu venho desenvolvendo alguns projetos. Rachel, Maringá tá com quantos habitantes mesmo? Maringá tem próximo de 400 mil habitantes. É a Tá, terceira maior cidade aqui do estado do Paraná, né? tá. Ficando atrás de Curitiba e Londrina. Então, é uma cidade de médio porte, mas mesmo assim, quando as pessoas pensam no Paraná, por exemplo, para uma circulação ou alguma coisa assim, elas sempre pensam, lembram de Curitiba e de Londrina, né? Maringá ainda não é uma cidade que está muito nessa rota Uhum. de circulação dos grupos, enfim. E aqui eu desenvolvo alguns projetos como a Só em Cena, que é uma mostra de teatro também, né? Um projeto ainda pequeno que está na quarta edição. Esse ano seria a quinta edição e a gente ainda está aí nesse ato, nessa incerteza se o projeto vai acontecer ou não, mas muito provavelmente não irá acontecer, né? E alguns outros projetos, especialmente na área do teatro. Eu trabalho com vários segmentos culturais, mas o teatro é minha menina dos olhos, né? Minha paixão e minha preferência, digamos assim, né? Onde eu
desenvolvo mais projetos. E é isso. Legal, legal. E você, é isso, você produz a amostra e você também cuida você leva muitos grupos para ir também, né? E produz grupos que para além de Maringá, né? O Rachel, conta pra gente como é que estavam os seus planos pré-quarentena. O que você estava planejando, o que você precisou adiar, como isso impactou tanto o seu trabalho quanto a sua vida? Então, o plano, o projeto é sempre tentar garantir a continuidade dos nossos projetos, né? Daqueles projetos que a gente idealiza, como, por exemplo, essa mostra de teatro, que a gente estava já trabalhando nela, né? Porque vocês sabem que, né, o festival, ele nos ocupa o ano inteiro, O né? ano inteiro, é. Então, a gente já estava nos trabalhos, enfim, já fizemos várias coisas, né? Como a questão da Lei Rouanet, né, escrita do projeto e tudo mais. Já estávamos pensando em como a gente ia conseguir viabilizar esse projeto financeiramente e outros projetos também, né, muito ligados aos editais, pelo menos nesses últimos anos em que a gente está um tanto quanto abandonado pelo governo federal, né, e aqui no Paraná pelo governo do estado também, a gente tem contado muito com a prefeitura, né, com o poder municipal que tem nos trazido mais condições de trabalho por meio dos editais e também das nossas iniciativas independentes, alternativas, né? Então, o plano era dar continuidade a esse trabalho. Só que agora está tudo em suspensão, né? A gente ainda não afirma enfaticamente que as coisas não vão acontecer, mas se caminha para isso, né? Pelo menos esse ano, né? E, e entender que muitas vezes essa pausa, essa paralisação pode ser necessária também para repensar trajetórias, né? E, ó, Flavinho tá meus aqui amigos de falando, ó. Flavinho tá Maringá, falando que vai acontecer mesmo que da sala das casas. Força. não É é? isso aí. Mais um solos em quarentena Em casa. em casa. É isso mesmo. E você falou da relação com a prefeitura. Ela é bacana, então, vocês têm uma relação bastante próxima. Ela apoia bem tanto a mostra quanto outras ações. Olha, digamos que a gente está no meio de uma DR nesse momento agora, sabe? Porque a gente teve uma gestão com momentos, né? Tivemos mudança de secretário ao longo dessa gestão e a gente vinha assim conseguindo um diálogo muito bacana, muito frutífero com essa gestão, com essa prefeitura. Mas, para além desse trabalho como jornalista, como produtora cultural, eu tenho uma militância também, né? Eu sou titular da cadeira de artes cênicas do Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui de Maringá. Então, a gente está sempre nesse, digamos, enfrentamento, né? Sempre nesse contato aí com as esferas públicas. E Maringá foi uma cidade que reagiu com muita agilidade a essa questão do coronavírus, né? Aqui a gente teve um decreto já no dia 16 de março, fechando tudo, parando tudo, né? E por conta disso a gente já ficou quase que imediatamente sem trabalho, né? Com as nossas atividades todas paralisadas e sem fontes de renda. E até o momento ainda não tivemos um posicionamento da prefeitura com uma ação efetiva em relação a isso. Então a gente está bem chateado, para ser elegante, e pelo conselho a gente já fez algumas reivindicações, a gente já mandou alguns ofícios solicitando providências, solicitando o andamento dos projetos, né, que a gente tem aqui um prêmio importante, que é o Prêmio LC Tomate, que faz as vezes da nossa Lei de Incentivo à Cultura, que também foi paralisado, né, porque todos os trâmites administrativos da prefeitura aqui foram paralisados, e o nosso gestor, né, não nos deu nem resposta, né. Então, a gente
tá nessa frustração. Mas, enfim, pelo conselho, eu já tenho essa informação de que vai sair um edital, provavelmente nessa semana, para apresentações online, né? Foi criada uma comissão entre a Secretaria de Cultura e alguns integrantes titulares do conselho para participar dessa redação, né, desse edital, e ele deve sair aí essa semana para dar algum fôlego. Mas sim, a gente tem conseguido uma boa relação com a gestão, sim, pelo menos até esse momento. A gente, nessa semana, fez um mapeamento das prefeituras da região de Araçatuba para saber como é que elas estavam lidando com isso, né? As pastas da cultura estavam lidando com isso. E aqui também está um hiato, assim. Nenhuma prefeitura, nenhuma pasta da cultura tem nenhuma resposta para isso. Alguns conselhos de cultura estão se mobilizando de alguma forma, só que não tem nenhuma resposta, não tem nem perspectiva de como lidar com isso, né? É um silêncio mesmo. E acho que é momento de... seja quem está nos conselhos, né, que está ali representando a sociedade, e para os artistas e agentes, de modo geral, todo mundo cobrar mesmo esses gestores, né? Porque nesses momentos que a gente precisa mais do que nunca saber que eles estão conosco, né? E pensando na gente, né? Afinal de contas, o papel deles é pensar em políticas públicas e pensar em ações para os movimentos. O Heitor Gomes, inclusive, fez uma pergunta. Ele perguntou: como você acha que essa suspensão das atividades culturais de modo presencial poderá afetar o fomento de políticas públicas para a cultura? Pois é, no caso aqui de Maringá, até o momento afetou muito diretamente por a gente não ter tido uma ação mais imediata, né? A gente vem acompanhando as ações que têm acontecido em todo o Brasil, inclusive compartilhando esses editais para mostrar que sim, é possível, né? É possível fazer. Muitas cidades responderam com muita agilidade a essa situação, né? Tomando providências em tempo recorde. E eu acho que é aquilo que todo mundo tem falado, né? Eu tenho assistido muitas lives, eu tenho conversado com muitas pessoas, porque eu realmente acho que nesse momento é o que nos resta. E eu acho que a gente precisa muito se manter em diálogo, né? Se manter interagindo com as pessoas, já que a gente já está tendo esse privilégio do isolamento social, do distanciamento, né? E tudo mais. A gente continua em contato virtual e é aquela coisa, né? Tentar tirar desse momento a possibilidade da reinvenção, né? A possibilidade de repensar seu modo de produção, suas formas de existência, né? De trabalhar, suas parcerias. E aí, nesse sentido, eu acho que pode existir sim um impacto positivo, que talvez a gente não perceba nesse momento, a gente precisa do distanciamento do tempo para perceber, né? Mas financeiramente, o caos, né? A gente tá fugindo. E é uma coisa pensar nisso, né? Porque o isolamento social ele é direito, né? E a gente pensar nele como um privilégio, isso escancara a desigualdade no Brasil, sim, né? Escancara mesmo tudo isso. É deprimente pensar na desigualdade do Brasil nesse contexto todo. Eu não posso nem falar que eu já começo a ficar... Rachel, fala pra gente como você tem lidado com a quarentena. Você, Rachel, produtora, você, Rachel, pessoa, como você tem lidado com a quarentena? Você tem alguma tática de sobrevivência? Eu tenho buscado, né? É aquela história. Há momentos. Tem aquele dia que você acorda putaço, que você fala, tô fodida, o que vai acontecer? Porque não temos uma previsão. E essa dificuldade de você não ter um prazo, né, para tudo mudar, para tudo acabar e para as coisas voltarem ao normal e tal, isso dá uma sensação de angústia. E a angústia é uma sensação física, né? Você se sentir mal mesmo, né? Você passar mal. Isso afeta o teu trabalho, a tua produtividade, enfim. Mas tem momentos que eu acordo e falo, poxa, eu vou tentar aproveitar esse momento para fazer tantas coisas que eu queria fazer há tanto tempo e não tinha tempo. Porque
nessa situação de você meio que trabalhar sozinho, né, e se virar nos 30, e você é a pessoa que tem que escrever o projeto e buscar estratégia de captação e divulgação e fazer postagem, isso e aquilo, né, existem coisas que a gente não dá conta de fazer, e, enfim, né, naturalmente é assim. Então eu tenho pensado formas de conseguir fazer coisas que eu vinha prorrogando há muito tempo, né? Tenho tentado dar uma de poliana, assim, de, vou ver o positivo disso, né? E o que eu posso tirar desse momento. Então, eu tenho estudado muito, eu tenho lido muito, tanto literatura quanto livros de produção. Tenho participado das lives, tenho assistido muitas lives, fiz uma live também pela primeira vez na vida, né? E tenho tentado estar em diálogo com as pessoas, os pares, os amigos, e buscado coisas que façam algum sentido, né? Aqui, Sim. por exemplo, Pode falar, pode falar. não, aqui a gente criou uma rede de apoio, né? Uma que a gente batizou de Maringá Rede, é a rede de apoio aos trabalhadores das artes de Maringá, com esse objetivo de pensar ações e de pensar estratégias de captação de recursos para ajudar as pessoas que estão com maior dificuldade por conta da paralisação dos trabalhos, né? Uhum. Então, essa rede ela está funcionando, a gente está fazendo muita rifa, está ajudando as pessoas que têm essas ideias, né, essas iniciativas, está buscando apoios diretos, está sempre em contato com todo mundo para saber se está tudo bem, né, porque muitas vezes também a pessoa passa por uma situação de dificuldade e não consegue pedir, né, Uhum. assim, pedir ajuda, correr atrás, não sabe para onde vai, porque a gente está sempre, tá todo mundo no mesmo barco, né? Todos os nossos pares estão, né, passando por algum tipo de dificuldade, algumas não materialmente, mas emocionalmente, né? Enfim, essa situação da gente viver numa correria e de repente se ver trancado em casa, né? Acho que isso também tem um impacto emocional muito grande. Mas, enfim, buscado coisas que façam algum sentido para mim, né? Já que eu não tenho conseguido trabalhar, né? Assim, dar prosseguimento a projetos é uma coisa que eu não tenho conseguido, mas eu Uhum. tenho buscado coisas que façam algum sentido, né? Que me mantenham sã. Esse caminho da produtividade é um caminho, é uma boa tática mesmo, né? Eu tenho me permitido sentir, sabe? Ontem eu falei um pouco disso, da importância de sentir isso também nesse momento pra gente refletir. Eu tenho me permitido sentir, sabe? Refletir muito sobre isso, sobre o que eu estava fazendo antes desse contexto todo, quanto eu olhava pra mim, quanto eu não olhava pra mim. Eu tenho me permitido mesmo sentir tudo isso e olhar muito em volta, assim, tem me permitido muito nesse sentido. Inclusive, pedir para todo mundo que está aqui online, se vocês puderem mandar nos comentários também o que vocês têm feito nessa quarentena, como vocês têm sobrevivido a isso, como vocês têm pensado isso, eu agradeço muito. A gente consegue ter aqui também um panorama. O Heitor, Rachel, fez mais uma pergunta, que ele perguntou se você tem buscado referências para repensar a produção teatral nesse novo suporte tecnológico. Grupos, artistas e outras formas de experimentação que ajudem a encontrar um possível norte nesse momento. Ele pediu para você sugerir algumas referências. Então, na verdade, eu busquei fazer alguns cursos online, né? Teve um curso O chamado Vini, Vai o, Passar. o Vini pediu também alguma indicação de alguns livros de produção, o Vini Santi, lá de Curitiba. Se você já Tá. põe na... Então, eu fiz esse curso chamado Vai Passar, Gestão Cultural em Tempos de Crise, que foi uma iniciativa pensada já nesse contexto da pandemia, né, com 5 produtores super legais, que é a Daniela Sampaio, né, de de Campinas, Campinas. a Maria Da Sem Helena Cultura, Cunha, né? isso, que para mim é uma referência, né, de profissional, de Com certeza. produtora. A Maria Helena Cunha,
O Rômulo Avelar, que também é nosso mestre, né? Porque De todo mundo BH, que né? de Belo Horizonte, exatamente, e que todo mundo quando começa a trabalhar com produção cultural busca o livro dele como referência, talvez seja uma das maiores, se não a maior referência teórica que a gente tem para estudar e pensar a produção cultural no Brasil hoje, que é um livro chamado O Avesso da Cena, notas sobre produção e gestão cultural. Eu já decorei porque eu já li 2 vezes e eu uso também quando eu faço oficinas e coisa e tal, e porque recentemente tive esse contato com ele pelo curso Vai Passar. E tem também a Michele Antunes, eu acho, que das 5 produtoras era a que eu ainda não tinha algum contato, e o Chico Pelúcio do Galpão. Uhum. Acho que é isso. Rômulo Avelar, Chico Pelúcio, Daniele Sampaio, Maria Helena Cunha e a Michele, né? E depois eu fiz um curso também com a Cíntia Margarete, do Lume, né? Produtora que, na verdade, já não é mais assim do Lume, mas ainda produz um espetáculo deles, e tem a Aflorar Cultura, né? Que é um curso que ela faria na Oficina Cultural Oswald de Andrade, presencialmente, e aí acabou adaptando para o formato online, e aí a gente, né, todo mundo teve a oportunidade de participar, que foi muito legal também pensando a produção colaborativa. Eu tenho tentado buscar um pouco mais, com ênfase, a questão do coletivo, né? Porque essa coisa de você trabalhar sozinho, de vez em quando pega, né? Assim, você fala, meu, não dá, preciso encontrar parceiros, né? E pessoas que possam estar comigo na jornada. Então, eu tenho buscado conteúdo sobre esses pontos que eu identifico como falhos, né, dentro do meu trabalho. Então, tanto a questão do planejamento, quanto a questão do coletivo, eu acho que são lugares que eu preciso de ajuda para melhorar, né, para mudar percursos, né? Então, eu tenho buscado informações nesses 2 pontos, né? Então, a Maria Helena Cunha tem um livro muito bacana sobre planejamento estratégico, que eu comprei e li recentemente, que eu recomendo também, porque é uma coisa que é um ponto da questão da produção que a gente está num momento muito propício para pensar, para refletir sobre, né? Porque essa nossa falta de planejamento, que é muito comum no ambiente cultural, no ambiente da arte, acabou nos deixando também numa situação de total abandono, quando vem uma crise, quando vem o cancelamento dos trabalhos. Porque quem hoje em dia consegue ter um caixa, consegue ter uma reserva financeira, e aí fiquei sem trabalho, putz, o que eu faço para pagar meu aluguel, minha água, minha luz, minha comida, né? Isso é uma questão de planejamento, né? Então, é uma coisa que a gente tem sim que parar e repensar, né? Que a gente precisa se planejar, se organizar, guardar 50 conto que seja por mês, pensando que a qualquer momento vem uma tempestade, vem uma coisa que não depende de nós, da nossa vontade, né? Muitas vezes não é só na nossa cidade, né? A gente está passando por uma pandemia mundial, né? Uhum. Então, é um momento para refletir sobre isso mesmo, né? Levar a Sim. sério essa reflexão. A Daniele Torres comentou aqui: tenho estudado, trabalhado com baixa produtividade, sim, mas tentando criar e prosseguir, brincado com as crianças. O Domingos comentou: tenho trabalhado na reedição de fotos antigas, sou fotógrafo de espetáculos, já fiz vários trabalhos com a Rachel, e como não está rolando espetáculo, estou reeditando as fotos. Inclusive, quero aproveitar, a Daniele Torres, ela é a responsável pelo Cultura e Mercado, que é o nosso parceiro nesse diálogo de sobrevivência. E uma dica também os cursos do Cultura e Mercado são todos muito bons, sou muito suspeito, já fiz vários deles e realmente gosto bastante. São Sim.
todos muito competentes. Tem uma lista lá no site de curso disponível que está online, e quem está participando da live é só tirar um print, mandar um e-mail, que a equipe do Festara vai subir agora para vocês aí, mandar para esse e-mail do atendimento que você já ganhou 30% de desconto em qualquer um desses cursos. E vai ser muito legal, porque como eles vão ser em tempo real, vão ser ao vivo, vai ser também um momento de trocar muitas figurinhas com essas profissionais, com esses profissionais também, sobre esses momentos. E tem o programa Oficinas Culturais, que a Cintia Margarete deu uma oficina, né, na semana passada, ou retrasada, se eu não me engano. E as oficinas também estão pensando numa... Foram 4 encontros. Foram 4 encontros, né? E o Sim. programa Oficinas Culturais tem pensado numa programação online também. E tem outras várias instituições culturais que têm pensado em programações em formação online. CPF, do Sesc, Itaú Cultural, tem várias delas, né? Eu vou inclusive pedir para a Dani, que está aqui online também, se ela puder mandar referências bibliográficas aqui nos comentários, vai ser ótimo também. A Dani, ela também é integrante do Fórum Brasileiro de Direitos Culturais. Então, acho que ela pode contar um pouquinho também como o Fórum tem pensado e passar um pouco de referências. Ontem eu trouxe aqui uns dados, né, de como a área da cultura tá. Falei da DataSim, que hoje, por enquanto, é a pesquisa mais bem resolvida, digamos, dos impactos até então, que é mais tem dados mais diretos, mais objetivos, mas é na área da música. Na área do teatro, a gente ainda não tem esse levantamento, né, tão aprofundado assim. Falei de um movimento que está rolando, né, para fazer um mapeamento e para avaliar os impactos do Fórum Brasileiro, do Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo, da Secretaria Especial da Cultura, do CELAC, da USP. E eu vou pedir também para todo mundo que está online, se alguém souber de mais algum levantamento, mais algum mapeamento ou alguma iniciativa que já avalie esses impactos, para vocês colocarem também aqui nos comentários com link para a gente acessar, para compartilhar com todo mundo. O Heitor já tinha perguntado sobre isso um pouco, eu vou aproveitar essa deixa dele para perguntar para você como é que você tem visto nesse contexto em função da quarentena, até esse cenário de festivais também. Como eles têm pensado nisso, né? Porque você acompanha muito essa cena de festivais, né? Você tá de olho nessa questão da estrada, dos grupos que estão circulando. E como é que eles estão lidando, como é que eles estão reagindo a esse cenário, especialmente o cenário de festivais? Olha, na verdade eu não tenho visto muita manifestação nesse sentido dos festivais, né? E eu acredito que a gente não vai ter muitos caminhos, muitas possibilidades que não os cancelamentos, né? Eu ainda não consegui ter uma opinião formada, definitiva sobre essa questão do oferecimento do conteúdo online, né? Porque ao mesmo tempo que eu acho muito bacana, né, eu também compartilho da opinião da Nena, né, que ela trouxe ontem sobre essa coisa de que esse é o material de trabalho mesmo, né? Então, a gente muitas vezes ficar disponibilizando isso gratuitamente e isso pode gerar um impacto depois, né? Mas eu não sei, assim, na verdade, eu acho que vai depender do formato de cada festival, do histórico de cada festival, da realidade financeira de cada festival, né? Mas eu acredito que os maiores festivais talvez consigam pensar em algumas alternativas, né? E acho também que um caminho possível para quando a gente retomar os nossos trabalhos, sabe-se Deus quando, né? Vai ser mesmo os espaços abertos, né? E talvez os pequenos públicos, né? Porque eu me lembro que logo no começo, um pouco antes do encerramento das atividades, do isolamento total desse decreto que saiu, estavam sendo permitidas as atividades com até 25 pessoas, né? Então, talvez o retorno seja gradual e caminhe nesse sentido dos pequenos públicos, né? E a gente sabe, a gente que trabalha com teatro, sabe que aí já é possível muita coisa, né? O Rodolfo mesmo
que é o residente aí do Festara, né? De Nosso Araçatuba. amigo. Patrimônio de Araçatuba, não há dúvidas. Exato, já teve aqui em Maringá. Já teve aqui em Maringá algumas vezes, já tem um ator do Bicha-Oca daqui também, né? Que estaria em São Paulo Foi o para Léo, as né? comemorações. Leonardo, e ele faz, né? Com 20, 25 pessoas, 30 pessoas, o teatro dele acontece, né? E assim muitos outros. Então são possibilidades para a gente pensar. Acho que um pouco a dificuldade disso é o financiamento, né? Porque você pensar nisso e propor isso para um patrocinador é ridículo, mas né, não é atraente, digamos assim, né? Pensando a lógica do mercado, Uhum. que não é a lógica artística, né? A lógica do artista, mas muitas vezes acaba sendo a lógica do produtor, né? Que é você não conseguir vender o teu projeto, não conseguir patrocínio, porque o retorno de público, o retorno numérico, digamos assim, acaba não sendo interessante. Uhum. Mas a rua, né, os espaços abertos são infinitos de, né, possibilidades, né? Infinitas possibilidades, né? Você pode fazer coisas já com uma outra estrutura, enfim, né, para um público maior, enfim. Aí é esse momento do planejamento mesmo, de você pensar, sentar, parar tudo e pensar para qual caminho você vai seguir, né? É, Para por onde isso que é você vai. importante a gente ter nesse momento esse olhar mesmo, né, dos nossos gestores públicos para a área da cultura, porque a gente não vai conseguir sobreviver se a gente ficar nas mãos do mercado Sim, nesse retorno, com né? A certeza. gente não vai sobreviver se a gente ficar nas mãos do mercado. Essa grande mão invisível. A gente não vai conseguir sobreviver. Então é muito importante mesmo que que eles olhem pra gente. E aproveitando esse gancho, ontem a Nena falou, você já falou um pouco também, mas vou pedir para você falar agora um pouco mais dedicado a isso. A Nena falou ontem da importância desses abraços virtuais, dessa troca, desse afeto que as lives trazem, né? O que o Abreu fez um post entre ontem e hoje falando sobre isso, sobre reclamando de quem estava incomodado com as lives e falando da importância delas nesse momento, porque é quando a gente se sente vivo no momento em que a gente flerta com a morte. Eu vou pedir para você falar um pouco também sobre esse contexto de lives. O que que você tem, como você tem enxergado tudo isso? Cara, eu tenho assistido muitas lives e eu tenho achado maravilhoso esse movimento. É um saco, né? As pessoas têm que botar defeito em tudo, reclamar de tudo. Não basta não gostar e não participar e não assistir, elas também têm que reclamar para desmotivar as pessoas que estão encontrando nisso uma solução para a sua solidão, para o seu isolamento, para a sua angústia, né? Eu apoio totalmente, inclusive a gente está discutindo um formato de lives que deve começar em breve aí com pessoas que também já participaram dos nossos projetos, que já são nossos interlocutores, né? E eu acho que as lives, elas estão sendo um caminho possível, né? A gente está podendo aprender, trocar, se inspirar, se motivar, né? Não se sentir sozinho, ter uma distração, sair um pouquinho da rotina. Eu acho muito bacana, estimulo que as pessoas façam, né? É incrível que a gente esteja aqui agora conversando, né? Porque a gente não se conhece, eu nunca fui professar ainda, Logo, 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 e, logo. né? E a gente está Kaique, aqui Júlia. conversando, né? Né, gente? Olha. E a gente está aqui conversando, trocando informação, né? E, enfim, é um caminho possível. Eu acho que a questão é como a gente mantém isso pós-quarentena, pós-isolamento, né? Eu acho que tem que continuar. Eu acho que a gente tem que pensar que cada um lida de uma forma com as coisas, né? Uhum. Então, para muita gente, as lives têm sido companhia, né? Tem sido alento mesmo, né? Tem sido importante, estão trazendo distração, né? Pô, tantos contadores de histórias contando histórias para
para crianças, né, que estão em casa e que, putz, né, imagina ser mãe em quarentena, tendo que trabalhar, tendo que cuidar das crianças loucas. E é incrível, Temos mães online que podem falar um pouco sobre. não é, mães? Falem para mim como que, né? E assim, muitos contadores de história de todo o Brasil, contadores profissionais ótimos, né? Aqui em Maringá a gente tem um também, que é o Danilo Furlan, e estão fazendo lives quase que todo dia, falam, olha, nesse horário vai ter live. Então, meu, é distração, né? Também para entreter as crianças num conteúdo muito melhor do que a televisão, né? E ai, Rachel, mas as mães não sei o quê. Não, gente, pera, né? e você sabe que eu tenho uma dúvida para tirar com você. Você é uma comunicadora social, né? Você é jornalista. Como você acredita que os grupos, artistas e agentes culturais vão sair dessa quarentena no quesito comunicação? Porque eles estão agora tendo que entender o que é engajamento, o que é interação, o que é pensar conscientemente em divulgação, em comunicação, em relacionamento com o público. E acho que tem muitos grupos, tem muita gente aprendendo isso a duras penas, né? Então, tem gente que já tinha um trabalho estratégico, né, sendo feito, né, que já tinha isso já como prioridade, como uma questão de relevância nos seus trabalhos. Mas a gente Aham. sabe que no mercado independente, né, na produção independente, todo mundo acaba fazendo de tudo. Então acaba elegendo prioridades e a comunicação sempre vai ficando por último, só ali para ter o cartaz pronto, divulgar o que vai acontecer. Inclusive nos editais, quando tem, as pessoas deixam para preencher o item comunicação por último. Né? E na planilha do orçamento fica lá por último. Coloca lá um cartaz, um banner, e é isso aí, tá pronto. O meu planejamento de divulgação, de comunicação é esse. E eu tenho pensado muito sobre isso, eu queria saber a sua opinião, assim. Como você acha? Você acha que esse momento está gerando essa reflexão nos artistas e grupos e agentes? Olha, eu não sei, mas eu espero que sim, né? Porque eu acho que realmente essa questão da comunicação é uma fragilidade em muitos projetos, né? Especialmente em pequenos produtores, especialmente nas cidades do interior, né? Como nós. E, e eu já via antes como algo que precisava ser mais lapidado, melhor cuidado e tudo mais, né? E acho que existem grandes chances, grandes possibilidades desse momento contribuir para essa mudança de postura, porque a gente está precisando se reinventar mesmo em muitos aspectos, precisando alcançar. Travou? Vocês estão me ouvindo bem? Travou da Rachel, é isso? Vocês me escutam? Comentem aqui sim ou não. Eu sim. Rachel voltou? Voltou. Cortou um pouquinho, Rachel, esse final. Puxa, eu sou aquela pessoa que nunca lembra o que estava falando para voltar. Mas eu acho que a gente está tendo que muitas vezes concorrer com uma enxurrada de lives que estão acontecendo no mesmo horário, né? E com uma oferta muito grande de atividades que parece que antes não existiam, né? Então a gente está assim tendo que ter algum cuidado de divulgação, mesmo nessas ações que a gente está fazendo agora, porque, claro, a gente não faz, não propõe essas ações para ninguém, né? A gente propõe com o objetivo de chegar em alguém, de ser assistido, de ter público, ou muitas vezes para pessoas que estão fazendo campanhas, rifas, né? Coisas que estejam precisando monetizar, né? Precisando de ajuda e tal, você sempre faz para ser visto por alguém, né? Então, eu quero acreditar que esse momento sirva para a gente repensar também isso, né? Eu acho que tem muita coisa acontecendo, a A impressão que gente eu tenho é que está acontecendo muito mais coisa agora do que estava antes, né? Uhum. Acho que o mais importante é que a gente entenda durante essa quarentena e que a gente saia dela uma reflexão mesmo para todo mundo, né? Que a internet, que as redes sociais não são arquivos.
né? Eles podem ser usados lá na frente como memória, como arquivo, mas elas são sobre interação, né? Sobre interação, sobre engajamento, e acho que isso, a gente que é da produção independente, né? E puxando para o lado do teatro, a gente precisa mesmo entender. Acho que essa quarentena pode trazer muito essa reflexão, até para a gente também buscar entender melhor a internet, né? Entender a força da internet, né? Porque a gente não tem como usar a internet sem entender o que é a internet, onde as pessoas estão, qual é o seu público-alvo, onde está o seu público-alvo. Porque quando chega num contexto como esse, quem vinha se preocupando com tudo isso lá atrás consegue chegar, trabalhar e aumentar a sua rede de fãs e de seguidores. Agora, quem não vinha fazendo esse trabalho está tendo que começar do zero agora. E aí talvez consiga fechar, ter um trabalho mais ou menos desenvolvido quando acabar a quarentena, quando acabar esse processo, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, que é uma comunicadora, para saber sua opinião sobre isso. A gente precisa encerrar. Chegamos ao fim. Passou rápido, né? Nossa, foi muito rápido mesmo, foi Vocês ótimo. gostaram, gente? Passou rápido, né? Rachel, muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu vou pedir para você fazer por 2 minutinhos uma consideração final e falar o que você quiser falar. Produção cultural em tempos de pandemia, como sobreviver? Gente, eu acho que, cara, a produção cultural, ela é um desafio sempre, né? Estando ou não em isolamento, em quarentena, essa escolha que a gente faz como artistas, como produtores, é um desafio, é uma loucura, né? E eu acho que a gente vai sobreviver, a gente vai sair dessa. Tudo passa, né? A gente não sabe agora quanto tempo, mas é como eu falei, vamos tentar aproveitar esse momento para repensar práticas, para repensar parcerias e para estabelecer o diálogo sempre, né? Muitas vezes, na nossa correria, porque a gente precisa trabalhar muito para viver disso, a gente negligencia as relações, né? Seja familiar, seja dos amigos ou dos próprios contatos de trabalho, né? A gente só falar de trabalho e não sei o quê. Não, relação, contato, a gente tem que cuidar, né? A gente tem que cultivar. Então, aproveitar esse momento em que isso ainda está sendo possível fazer mesmo à distância, né? Apesar da falta do abraço, da presença física, mas um cuidado, né? De você mandar uma mensagem para a pessoa, e aí, tá tudo bem? Como é que você tá? O que você está pensando? Você está precisando de alguma coisa? Enfim, né? E os artistas, eles são criativos por essência, né? Por natureza. Eu já conversei sobre isso com algumas pessoas e eu sempre retomo a ditadura militar, né? A gente pensar no país, no período de trevas que a gente viveu, que ao mesmo tempo nos deixou um legado fantástico, né? Na música, no teatro, no cinema, né? Porque aquele momento de crise, de censura, de horror, né, que está aí à espreita, né, de novo, foi detonador de coisas lindas, né? E acho que o artista ele não vai deixar de precisar se expressar, né, de criar a sua arte. Pelo contrário, há muitas pessoas que estão muito criativas e produtivas nesse momento, né? E então eu acho que é mais saudável a gente focar nisso, né? E tentar compartilhar disso do que sofrer, né? E reclamar, se a gente puder. Para quem não puder, né? Acho que é onde a gente entra para oferecer o colo, né? Virtual, o abraço, o ouvido, né? Ou os olhos para ler e estar em contato com as pessoas, com os nossos, com aqueles que a gente quer bem, para dar a nossa parcela também de contribuição para que todos possamos sair juntos, né? Desse,
desse negócio. É isso, é isso. Rachel, muito obrigado. Gente, sigam Dois Coelhos, Comunicação e Cultura. Agradeço. É o link que a Rachel entrou aqui com a gente ao vivo. Sigam o perfil da Rachel, É, acompanhem a cena de Maringá, acompanhem a cena de Araçatuba, acompanhem as cenas dos interiores deste Brasilzão, que é muito importante. A gente precisa desse acompanhamento, desse interesse. É, Eu quero agradecer ao Kaique, ao Pedro, à Júlia, ao Caio Teruel, a toda a equipe do Festara. Eu quero mais uma vez saudar aqueles que vieram antes de nós, que construíram a história do teatro, que possibilitaram que a gente estivesse aqui hoje. É muito importante, né, como a gente teve a Nena ontem, né, essa sabedoria, maravilhoso. valorizar a história, né, quem abriu os caminhos para a gente é muito importante. Estava conversando sobre isso hoje com a Tefa, hoje à tarde, inclusive. Enfim, só gratidão, cultura e mercado, aqui representada pela Daniela Torres, com ótimas sugestões. Inclusive, ela indicou um livro agora chamado Hitmakers, sobre engajamento, sobre tendências. Por favor, anotem que dicas da Dani, assim como da Rachel, são preciosas. E de todo mundo que está aqui na live. Cultura e mercado. Gente, quem dá tempo de tirar print ainda, a gente tem um minutinho, tira print. Salve esse print e manda no e-mail atendimento@cultura e mercado. Com o curso que vocês querem fazer, é só acessar o site do Cultura e Mercado que vocês ganham 30% de desconto no curso que vocês escolherem. E na segunda-feira sai o resultado do sorteio também de quem participou da live, tanto ontem quanto hoje, do curso de captação de recursos, olha só, e do muito precioso nesse momento, mais do que Quero! Eu nunca. posso concorrer? Pode muito, você está super concorrendo. Ontem você estava, hoje está aqui protagonista. E o curso de Maravilha! arte urbana, também com o Baixo Ribeiro. Na Ó, sequência, a gente tem uma cena curta com a Giovana Leite. Então vocês não saiam daí, fiquem aí. Eu vou encerrar a live e logo elas entram. Tem uma cena curta com a Giovana Leite, a Larissa Lacava. E depois tem uma leitura dramática com a Paula Liberati. Rachel, muito obrigado mais uma vez. Foi ótimo. agradeço, obrigada, fiquei muito feliz. E é isso, vamos prestigiar os trabalhos dos nossos amigos artistas também, né? Um prestigiando o outro, curtir as páginas e compartilhar e tudo mais. Obrigada, gente. Obrigada, Kaique. E não vejo a hora de poder conhecer vocês e dar um abração e tomar uma cerveja junto. Eu quero também. Cerveja porque eu não bebo, mas abraço eu quero. Um suco, tá Um ótimo. suco, não, um todinho eu topo. Obrigado. Tá bom, valeu, Beijo, gente. tchau, gente. Obrigado, viu? Até já. Beijo. Fiquem aí pra ver a cena da Giovanna e da Larissa e depois da Paula Liberati, tá bom? Obrigado, gente. Beijo. Tchau, tchau.